como que foi a execução? Vou escrever meu primeiro livro, sentar. Sobre o que eu vou escrever? Foi quando eu estava quebrado. Uhum. Eu estava no processo já da quebra. O sofrimento humano, ninguém quer passar, mas ele é muito importante. Dostoiévski, Tolstói, os grandes filósofos falavam sobre isso, né? Nessa época de muito sofrimento, que eu estava percebendo que eu estava perdendo a empresa, que ia quebrar, que não ia ter jeito, apesar que a destruição mesmo foi repentina, assim, foi de um dia para o outro, mas eu já estava meio que percebendo que tinha coisas desandando, eu comecei a escrever. Eu já, lembrando que nessa época, antes de quebrar, eu já tinha terminado o mestrado em desenvolvimento pessoal, então eu já entendia do assunto e eu já estava há 10 anos empreendendo. Uhum. Então eu era empreendedor, eu tinha um mestrado na área de desenvolvimento e eu comecei a escrever uma apostila chamada Rumo ao Lugar Desejado. E comecei a usar o meu sofrimento, que eu estava quebrando, estava atravessando uma depressãozinha e que depois virou uma grande depressão, para colocar num livro os caminhos que a pessoa tem que tomar e aquelas que ela não pode entrar para poder chegar no lugar que ela deseja. Rumo ao lugar desejado. Uhum. Então, um livro de desenvolvimento pessoal, um livro muito técnico, assim, ó, cuidado com isso, com aquilo, faz isso, faz esse exercício aqui, cuidado com aquilo, papá. E eu comecei a escrever como uma apostila. E aí vem o plano divino, porque aí eu quebro mesmo de vez, começa a passar necessidade e ameaça e processo judicial. Só uma dúvida. Você começou a escrever essa apostila porque uma pessoa pediu para você escrever? Não, porque era um sonho. Eu publiquei porque uma pessoa pediu. Entendi. Mas eu comecei a escrever porque era um sonho e porque eu estava em sofrimento e queria colocar para fora. Entendi. Certo. Okay. Falei, as pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Uhum. Como é que eu faço? Começou com um sentimento muito nobre. Uhum. A primeira página que eu escrevi na vida foi: eu vou escrever um livro para as pessoas não passarem pelo que eu passei. Foi bem nobre assim, a intenção. Eu não pensava em virar um grande escritor ou fazer milhões, como a gente fez nos últimos anos como escritor, né? Jamais pensei que isso iria poder me enriquecer de alguma forma. Mas eu comecei a escrever a primeira página. Falei, as pessoas não podem passar pelo que eu passei. É muito sofrimento. Para que isso? Eu vou mostrar aqui como se faz para a pessoa não passar. Mas como é que veio a publicação? Eu estava em desespero, estava em sofrimento. Eu recebi uma ligação de um cara que comentou sobre mim, falou que eu era empreendedor e que eu podia dar uma palestra. E apesar de eu não ser palestrante oficialmente, mas eu já sabia falar em público por causa da igreja. São as vantagens sociais da igreja. Então eu já sabia falar em público. Estava acostumado a falar para adolescente no sábado. Uhum. Então já tinha prática já. Uma pessoa ligou de uma cidade do interior do Paraná e falou: me deram o seu telefone aqui, parece que você é empreendedor e você fala para empresários. Você está escrevendo um livro sobre desenvolvimento pessoal? Eu falei, uma apostila. E ele falou assim: eu quero comprar 600 livros, como é que eu faço? Caramba. Eu falei, em quanto tempo você precisa? Porque eu não tinha um livro, só tinha o protótipo da apostila. Ele falou assim, eu te pago amanhã e você me entrega em um mês, 40 dias, não lembro bem o prazo, mas é mais ou menos isso. Aí eu calculei assim, falei, cara, vai ter que dar. Por quê? Porque os últimos 100 reais que eu tinha dado de oferta na igreja naquela semana. Eu não tinha R$1, mas não é R$1, não é forma ilustrativa, não. É literal, eu não tinha R$1. E no outro dia entrou R$18 mil na minha conta. E aí eu fui e comecei a correr atrás para publicar o livro. A gente publicou primeiro de forma independente. Uma coisa engraçada é que um amigo meu me emprestou R$4 mil para eu imprimir 1000 livros, que na época custava R$4 por livro. Eu falei assim, para que você pegou dinheiro emprestado se você tinha 18 mil? É porque eu tinha um compromisso. Eu ensino isso quando eu falo sobre quitação de dívidas, que eu nunca ia usar o dinheiro antes de pagar quem eu devia. Eu peguei os 18 mil e paguei gente que eu já tinha prometido R$1.000 aqui, 2 mil ali, 4 mil ali. Eu estava quebrado, muito quebrado, mas eu consegui limpar meu nome em 9 meses, 12 meses. 9 meses eu limpei, em 12 meses eu resolvi. Né? Que ainda tem coisas que ficam meio assim pendentes.
E aí um amigo meu, Roberto, um abraço, Roberto, meu amigo até hoje, me emprestou 4 mil para eu poder imprimir esses livros. O que a Janine tem anotado até hoje, essa época. Assim, Tiago foi dar palestra na cidade tal. Vendeu 110 livros. Aí entrou, não lembro agora, 5 mil reais. Pagar 2 mil ao Roberto, que a gente pagava ele devagarzinho, pagar 2 mil ao Roberto, 2 mil ajudar no aluguel. A gente tinha escrito. A planilha, né? A planilha, Então, assim, a minha vida foi feita de processos. Nada foi de um dia para o outro, nada foi fácil. Tudo eu fui nos altos e baixos aprendendo. E como é que eu faço para agora não errar mais nisso? E sempre, assim, dependendo muito de Deus. A gente sempre, apesar de sermos seres humanos, falhos, a gente sempre colocou nossa vida na mão de Deus. Quando eu digo a gente, tanto eu quanto a minha família original, meu pai, minha mãe, meus irmãos, quanto a família que eu constituí, eu e Janine, as crianças. Sim. Uma coisa interessante que você falou foi que as oportunidades foram chegando para você, tipo o Augusto Cury, você conheceu ele, mas tudo isso porque você estava em movimento, né? Em movimento, com comportamento, hoje muito melhor, mas com comportamento adequado. Eu sempre falo isso, gente, ó. O teu talento te coloca na mesa, mas é o teu comportamento que determina se você fica lá. Então eu sempre fui muito atento assim, ó. Detalhes pequenos da minha adolescência. Uma vez, eu estava sentado, eu fui assistir uma conferência na igreja, era uma igreja grande que a gente foi, e do meu lado estava a secretária do estúdio, que até hoje a gente se conhece, que hoje ela está morando fora do país, a secretária do estúdio que eu trabalhava, que é tia de uns amigos meus de infância, então até hoje a gente se conhece, a gente esteve recentemente junto num evento na Itália. E aí, era a secretária do estúdio e eu era o operador lá de áudio do estúdio. E a gente foi assistir esse pregador internacional. E aí, eu lembro dela estar falando sozinha assim, gente, olha como é que ele senta, parece um príncipe. E não sei o que. Ela ia comentando coisas tipo assim, o corte do terno, o jeito que o cara sentava, e eu ia escutando. Ela estava falando com ela mesma, assim, sabe? Ela não estava falando comigo. Sim. Eu estava prestando atenção no que ela estava falando. Quando eu via alguém elogiar alguém, eu falar, isso aqui é bom, para mim eu tomava como verdade. Então eu tenho que ter cuidado com o meu comportamento, eu tenho que ter cuidado com como eu me visto, eu tenho que ter cuidado com... Porque se está chamando a atenção dessas pessoas e ele tem resultado, então é isso que eu tenho que fazer. Então eu sempre fazia um cálculo matemático simples. O cara tem resultado e as pessoas estão admirando, então é isso que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, a minha adolescência e minha juventude, eu modelei muita gente. Sem saber que estava modelando. Hoje eu tenho consciência que era modelagem. Na época não. Na época eu só achava que eu estava pegando o pulo do gato com alguém para melhorar meu comportamento e ter algum resultado na vida. Hoje eu entendo que esse processo de modelagem foi essencial para tomar as decisões que eu tomei. Entendeu? Nossas decisões, elas constroem o destino. Qual? Não sei qual decisão você tomou. Ótimo. Entendeu? De paz e prosperidade? Ou comprou briga com todo mundo e não trabalhou para prosperar? Não sei, dependendo da decisão que você foi tomando ao longo da vida, não é de uma decisão, são das decisões da vida. O seu destino é formado, seja ele bom ou ruim. Uma coisa que, andando contigo, que eu consegui observar que é uma qualidade sua, que é justamente dar destino para as pessoas. Qual foi o momento que você começou a ser intencional nisso? Eu acho que quando eu fundei o Instituto Dash, em 2014. Quando eu percebi que eu tinha perdido a agência de turismo, 4 meses depois eu abri um CNPJ de um instituto de treinamento e educação. Que é o Instituto Dash, né, até hoje. Inclusive a mesma logo, né? Na época eu paguei R$350 para um menino chamado Josias, que fez a logo e hoje nossa empresa... graças a Deus tem um valor de mercado multimilionário e a mesma logo até hoje, de R$350. Então são coisas que só Deus faz, é claro que é alinhado com a nossa decisão e trabalho, tá? Eu não acredito que nada cai do céu, mas eu acredito que tudo é permissão divina, só Ele pode te autorizar. Para que você que está em casa não confunda, né? Ou cai do céu ou eu que construo, nenhum dos dois. Deus autoriza e você alinha suas decisões com a autorização dele. Aí vocês constroem, né? Ou seja, se Deus autorizar e você não fizer nada, não tem base bíblica para isso acontecer.
E se você quiser fazer uma coisa que Deus não quer, pode tentar o que você quiser, pode bater, que não vai acontecer. Porque Deus não quer. Então tem que estar alinhado essas duas coisas.